Fala, gente, boa noite. Graça e paz, tudo bem? Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder compartilhar a palavra, o Evangelho com vocês. Uma grande honra. Pastor Marco tem sido nosso pai, nosso pastor, tem cuidado de nós, junto com a pastora Jane. E é uma grande honra poder estar aqui, de verdade, compartilhar isso. Nós sabemos o que Deus tem feito, né? Deus é bom. E obrigado por nos receberem tão bem, obrigado por estarem aqui. Eu sei que no seu coração existe uma expectativa para encontrar Jesus essa noite, amém? E eu sei que o Senhor também deseja encontrar você, e eu sei que será uma noite gloriosa, e o Espírito Santo vai nos impactar, como Ele sempre faz, amém? Junto comigo, deixa eu apresentar antes, né? Eu sou o Rafa, sou lá da igreja Casa Zion. Nós somos uma igreja que completou um ano agora, dia 31 de outubro, no dia da Reforma Protestante, e estamos ali, eu e junto com a minha família, eu vou apresentar, Thalita, minha esposa, Beatriz, Rafaela, Gabriel e o Miguelzinho foi lá. Eu sei, gente, é uma igreja já, é uma igreja ambulante, né? Onde a gente vai, a gente consegue, tem louvor, tem palavra, tem ministério infantil, tem todas as áreas. A gente tem um pouquinho de cada ministério da igreja, mas o Senhor nos chamou, né, para exercer paternidade sobre a nossa geração, sobre a nossa nação e as nações da terra. E assim o Senhor tem confirmado o nosso ministério. E eu sei que é de glória em glória, o Senhor tem nos levado e hoje nós estamos aqui. E então, aos irmãos que estão assistindo pela internet também, um grande beijo, Deus abençoe, sejam bem-vindos. A galera da Casa Zion também está lá ligadinha. Compartilhei o link aí com o pessoal. Eu tenho certeza que será uma noite gloriosa. Bom, vamos lá, gente, vamos mergulhar na palavra. Você está disposto? Então tá bom, feche teus olhos, curva a tua cabeça. Jesus, nós viemos aqui não por causa de uma pessoa. Nós viemos aqui para encontrar você. Nós viemos aqui para ser tocados, ministrados pela sua palavra. João 6,63, você diz que as minhas palavras são espírito e vida. Então eu oro para que a sua palavra, o espírito da palavra, venha violentamente sobre nós essa noite. A nossa mente, conforme Romanos 12:2, ela seja renovada. As fortalezas da mente que nos impedem, as escamas dos olhos que nos cegam, que não nos permitem olhar para o Senhor, mas nos permitem olhar somente em circunstâncias, somente aquilo que está um palmo à nossa frente. Eu oro para que essas escamas caiam. Eu oro para que nós possamos ir para um lugar, subir ao monte e permanecer nesse santo lugar. Eu oro, Jesus, para que os céus se abram. Eu oro, Deus, para que a atmosfera desse lugar seja uma atmosfera celestial, a atmosfera da sua glória, o lugar da tua habitação, e seja aqui agora. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, te damos boas-vindas. Você possa estar aqui ministrando o nosso coração. É a tua vontade salvar, é a tua vontade curar, é a tua vontade libertar, é a tua vontade batizar no Espírito Santo, é a tua vontade restaurar, conectar os filhos ao Pai, é a tua vontade nos levar de volta para o jardim, para o relacionamento, é a tua vontade nos revelar o futuro junto com o Senhor na eternidade, é a tua vontade, Senhor. Então nós nos submetemos à tua vontade, que ela é perfeita, e nós conectamos o nosso espírito com o seu. Nós desejamos, vem Espírito Santo, vem querido Espírito, vem precioso Espírito Santo, toma esse lugar, toma as nossas vidas, em nome de Jesus, e amém. Amém, gente? Então tá bom, eu estou muito à vontade, meu coração está queimando aqui, eu creio que o Senhor vai nos encontrar poderosamente. Olha, você sabe por quê? E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu falo isso lá na nossa igreja. Geralmente quando nós estamos numa conferência, quando nós estamos num acampamento, quando nós estamos num ajuntamento especial, existe uma expectativa no nosso coração. É óbvio que se existe expectativa, eu quero transformar essa palavra em fome, em sede. Então quando os filhos se reúnem com fome e com sede, é óbvio que o Senhor está se sentindo desejado, e assim Ele vai se apresentar.
Porque a palavra do Senhor ele vai nos dizer lá em Jeremias que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, significa que quando nós partimos para encontrar ao Senhor de todo o nosso coração, com essa expectativa, Ele se permite ser revelado. Ele se permite ser achado. Só que nós temos que estender isso para os cultos dos nossos domingos, irmão. A gente tem que vir aos cultos aos domingos também com essa expectativa no coração. Nós temos que vir aos cultos, aos ajuntamentos, às reuniões, às atividades da igreja com essa mesma expectativa. Então, antes de sair de casa, faz essa oração: Senhor, eu quero te encontrar hoje. Seja na conferência, seja no culto, seja nas reuniões, seja no que for, no ministério, nas atividades. Vamos buscar, vamos vir com muita fome para encontrar o Senhor. Porque quando nós viemos com muita fome, Ele vai permitir ser achado. Eu garanto para você, irmão, você não vai ter só uma experiência, mas você vai ser marcado. E quando eu digo marcado, é como foi a vida dos discípulos: nunca mais foram os mesmos. Vamos assumir esse compromisso? Em nome de Jesus? Muito bom, vamos lá. Então, nós estamos aqui com muita fome, com muita expectativa de poder encontrar, de poder ouvir de Deus uma palavra. Eu sei que nós temos aqui cristãos que se converteram há pouco mais de um ano, cristãos mais antigos, cristãos que se converteram ontem, ou talvez você esteja aqui e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e teu Salvador. E eu sei que é uma noite especial que o Senhor vai marcar você, todos, ninguém vai ficar de fora. Ninguém, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, Ele nos ama. João 3,16 diz que Ele amou o mundo e nele nos amou. Então qual pai que ama o filho vai deixar ele de fora da mesa? Nenhum. Então Ele faz o que? Alarga a mesa, põe mais cadeira para todos nós sentarmos. E aí então nós podemos sentar e ouvir a palavra dEle. Então eu quero começar compartilhando com você, e aquilo que eu quero compartilhar é o poder do relacionamento. Fala assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer hoje, como eu nunca conheci. Amém. Vamos lá, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, na versão NVI, ou no versículo 13, nas outras versões. Segunda Coríntios 13, ou 14, dependendo da sua versão. Vamos lá, a graça, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, nós conhecemos como bênção apostólica, né? Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até aqui, olha para mim. Paulo, ele pega a Trindade e ele destaca cada característica de cada pessoa da Trindade. Ele vai falar da graça de Cristo Jesus que nos salvou. Ele vai falar do amor de Deus que nos amou primeiro, que por isso que Ele entregou Jesus. E ele vai falar da comunhão do Espírito Santo. Eu não consigo, não passa na minha cabeça, e a Bíblia deixa isso bem claro para mim e para você, que o conjunto da família da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, desde o momento, desde a eternidade em eternidade, eles sempre trabalham em conjunto. Só que quando nós olhamos aqui, nós vamos falar assim: uau, a graça de Jesus, Efésios 3,18, pela graça sois salvos. Quando nós olhamos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, é forte. Quando nós olhamos da graça que nos salvou, nos redimiu, nos transportou de um reino para o outro, nós falamos: uau! Nós éramos homens e mulheres miseráveis no pecado e o Senhor nos amou, e a graça dele não olhou para o meu e para o seu pecado, a misericórdia dele nos encontrou, nos amou e nos restaurou e nos regenerou. Que Pai é esse? Nós olhamos tudo isso e falamos: uau! Mas quando nós chegamos aqui nesse trechinho que Paulo fala da comunhão do Espírito, muitos de nós às vezes põem um ponto de interrogação na cabeça e nós não conseguimos discernir ou ampliar o nosso entendimento sobre o que é ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Ou muitas pessoas vão dizer que é uma classificação tipo, Deus está em primeiro lugar, Jesus está em segundo lugar e o Espírito Santo está em terceiro lugar. Isso não existe na cabeça da Trindade. A Trindade não trabalha assim. Cada pessoa da Trindade tem uma função específica apenas. Mas a Bíblia vai dizer que é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo.
A única diferença é que eles trabalham cada um no seu quadrado. Cada um tem uma função, embora todos eles sejam Deus. E não é 3 deuses, é um único Deus. Então eles estão trabalhando juntos desde o momento, por exemplo, da criação de todas as coisas. A Bíblia lá em João vai dizer que Jesus, por meio dele, por ele foram feitas todas as coisas. O verbo se fez carne. Então quando na escuridão Deus olha e fala, haja luz, esse haja luz é Jesus, porque ele não era a palavra de Deus. Então o verbo saiu de dentro do Pai, haja, Jesus, o Pai deu o comando, Jesus estabeleceu. E onde o Espírito Santo estava? Pairando sobre as águas. Então você não vê, você vê na criação, e façamos nós o homem, segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus coloca dentro do homem a matéria, o espírito, e faz dele alma vivente. Você não vê, você vê o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo tratando sobre os dons do Espírito Santo. Romanos 12, Paulo vai tratar dos dons redentivos, os dons do Pai. E Efésios 4, 11, você vai ver Paulo falando dos dons de governo, os dons ministeriais. Então você vê que cada um tem uma função, mas todos eles trabalham em conjunto. A Bíblia vai dizer que o Filho glorifica ao Pai. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer a respeito do Espírito e o outro Consolador. Quando ele fala o outro Consolador em João 14, não é que há alguém inferior a ele. Essa palavra outro no grego significa alguém do mesmo patamar, alguém que é igual. Então Jesus está falando, eu vou para o Pai preparar morada para vocês, mas vai vir o outro que é igual a mim, e ele me glorificará, e ele vos ensinará todas as coisas. Então você vê que os 3 trabalhando em conjunto, não existe competição entre os 3. Entende? Então isso é uma primeira verdade que nós temos que entender sobre a Trindade. E depois que nós entendemos sobre isso, nós vamos entender que a graça é uma característica de Cristo, porque pela graça nós fomos salvos. Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos porque eu sou bonzinho, nós não somos salvos porque eu faço caridade, porque eu faço isso ou eu faço aquilo. Nós não somos salvos porque eu nasci filho de um pastor, filho de uma pastora. Eu não sou salvo porque a minha família toda é cristã, não. Pela graça, porque quando eu nasço pecador. Então é a graça dele que me encontrou. Quando a mensagem do Evangelho ela é exposta, genuinamente, sem adulteração, e sem mercadejar a palavra, mas a palavra é exposta, eu tenho os meus olhos abertos, e aí então eu sou encontrado pela palavra, pela graça, e neste momento eu sou salvo. E aí a Bíblia vai dizer que Deus me amou de tal maneira. Sabe o que é isso? Tal maneira. Esse tal maneira se resume em cruz. Deus nos amou de tal maneira que teve que sacrificar o seu Filho, o Cordeiro de Deus. Então, que amor é esse? Quando Jesus olha para Pedro, lá em João 21, e pergunta, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Pedro fica meio perdido, ele não sabe o que Jesus está falando, porque na cabeça de Pedro, amar de tal maneira, ainda não era claro para ele. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E a Bíblia fala que Pedro ainda fica chateado com Jesus. Então, esse é o amor de Deus. Mas irmãos, quando nós falamos em comunhão com o Espírito Santo, talvez existe uma lacuna e nós ficamos perdidos. Presta atenção, o Novo Testamento inteirinho trata do ministério do Pai. O Pai falava, você vê o Pai descendo nas nuvens no Sinai falando com Moisés e falando com a nação de Israel. Você vê no Novo Testamento, o Filho é prometido através dos profetas, e no Novo Testamento o Filho vem, o ministério da graça. Só que Jesus vai dizer, eu estou indo para que venha outro Consolador. Em Atos capítulo 2, vem o ministério do Espírito. Olha como os 3 trabalham em conjunto na obra da redenção. E agora nós estamos aqui, eu e você tem dentro de você alguém, não é alguma coisa, alguém chamado Espírito Santo. Meu irmão, presta atenção, o Espírito Santo, ele não é o arrepio no culto, o Espírito Santo, ele não é o choro, o Espírito Santo, ele é alguém, o Espírito Santo, ele não é alguma coisa, ele não é uma experiência, ele é alguém. E como que eu sei que ele é alguém? Como que eu sei quando alguma coisa é alguém? Eu sei que alguma coisa é alguém quando ela tem característica, quando ela tem personalidade.
E nós vamos tratar um pouquinho ali na frente sobre isso. Mas o que eu quero entender com você essa noite, ministrar ao teu coração, é sobre essa comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito Santo. Esse relacionamento que nós temos disponível e está acessível, não é para um ou para outro, mas é para todos os filhos. Para todos. Ah, mas esse irmão aqui tem mais de Deus. É porque ele busca mais de Deus. Deus não faz acepção. Deus ama todos os filhos igualmente. A diferença é que tem alguns filhos que preferem mais a Deus, que priorizam mais a Deus, que buscam mais a Deus, que bate, que busca e que clama por Ele. Pede, busca e bate até a porta se abrir. Tem irmãos que são mais resistentes aos desertos. Tem irmãos que são mais casca grossa no deserto. E ele vai buscar mais. Então, quando a gente entende sobre que o Espírito Santo é alguém, tudo muda. Tudo muda. Você, por exemplo, se sente salvo por Jesus, sim ou não? Você tem certeza que você é filho, sim ou não? Sim. Ok. Quem hoje acordou e deu bom dia para o Espírito Santo? Porque ele é tão real quanto o Pai, quanto o Filho. Como a salvação que está dentro de você, como o Espírito Santo testifica no seu interior que você é filho, o Espírito Santo está aí. Só que existe algo que eu vou falar mais para frente, chamado interação. E nós precisamos aprender a ter interação com o Espírito Santo. Amém? Muito bem, Gálatas capítulo 5, 16, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Paulo vai dizer assim: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Paulo está trazendo uma reflexão para o pessoal de Gálatas, da Galácia, da igreja dos Gálatas, e Paulo está fazendo uma distinção do viver na carne, que é viver fora de Cristo, viver no pecado, e o viver no Espírito, que é o viver na graça. Paulo está falando isso, e Paulo está falando aqui, vivam pelo Espírito. Meu irmão, viver pelo Espírito é aquele momento em que você encontra Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em você e ele vai começar um processo de regeneração da sua alma caída. Ele vai começar um processo de paternidade em você. Ele vai começar a abrir os teus olhos. Ele vai começar o que nós chamamos de conversão. Ele vai começar a mudar o seu entendimento. Ele vai começar a te convencer, porque uma das funções do Espírito Santo, a Bíblia vai ensinar que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquele mesmo que te convenceu, é aquele mesmo que está dentro de você. Então, isso é viver pelo Espírito. Nós não precisamos mais viver pela carne. Eu não vivo mais, porque Jesus me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Você está entendendo? Jesus me tirou desse lugar do pecado, de condenação, e me colocou no lugar de justificação. Irmão, olha o que o Senhor fez comigo e com você. Sabe o que ele fez? Gálatas vai dizer que ele apagou o nosso escrito de dívida, pegou aquelas dívidas e colocou na cruz. Então Paulo está ensinando a mim e a você que uma vez eu estando aqui no reino da maravilhosa luz, eu não tenho que compartilhar com uma vida na carne. Eu não tenho que compartilhar com uma vida em pecado. Eu não posso compartilhar de uma vida em cima do muro. Eu não tenho como. Uma vez que eu fui regenerado pelo Espírito Santo, uma vez que eu respondi com fé a mensagem do Evangelho, eu estou habitando com Deus. O Espírito Santo está habitando em mim. 1 Coríntios 3,16 vai dizer: e não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Sabe o que significa? Que aquele mesmo templo que tinha no deserto, átrio, lugar santo e santo dos santos, agora é você esse templo. Dentro de você existe um átrio, um lugar santo e um santo dos santos. Você está entendendo?
é esse tabernáculo que existe dentro de nós. O Espírito Santo permeia dentro dele. O átrio é a nossa carne, o lugar santo é a nossa alma, e o nosso espírito é o santo dos santos. É nesse lugar que nós somos ministrados, é nesse lugar que nós somos curados, que nós somos levados a conhecer mais. É nesse lugar aqui. Então Paulo está falando, viva aqui. E Paulo está falando que existe uma competição, porque uma vez que eu estou aqui, a Bíblia vai dizer que a semente do pecado, a raiz do pecado, ela só vai sair de mim e de você no dia em que houver a glorificação, que é o último estágio do processo de redenção. Enquanto nós não formos glorificados com Cristo, enquanto Cristo não voltar, a raiz do pecado está dentro de nós, mesmo com o novo nascimento. Agora, dentro de você, que é o templo do Espírito, tem dois espaços. Um espaço para o Espírito Santo e um espaço para a raiz do pecado. Agora, Paulo vai dizer, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer a vontade da carne. O que Paulo está falando? Quanto mais você alimentar o teu Espírito, mais você alimentar o teu Espírito, você não vai satisfazer essa vontade aqui. Essa vontade aqui vai falar pornografia, essa aqui vai falar adultério, ela vai falar para você, fica lá no Netflix, fica lá no YouTube, fica lá no aplicativo, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, fica no trabalho 15, 12 horas todo dia, não liga para tua família. E aqui, ele vai falar para você assim, filho, eu quero te conhecer mais, filho, eu quero mais você. Filho, se entrega um pouco mais. Filho, mergulha um pouco mais. Eu tenho uma revelação nova para você. Filho, eu estou te chamando, eu quero me relacionar com você. Então Paulo está dizendo que quando nós vivemos aqui pelo Espírito, quando eu estou em redenção, quando eu estou em sujeição ao Espírito Santo, eu estou alimentando o meu espírito. Então quando eu sou tentado por uma obra da carne, eu vou falar não. Por quê? Porque quando nós somos salvos em Cristo, meu irmão, presta atenção, quando nós somos salvos em Cristo, nós recebemos a santificação. Sabe o que é santificação? É o poder contra os impulsos da carne. Então, aqui eu era escravo, aqui o pecado falava faz e eu fazia. Agora aqui não, aqui eu estou sobre o pecado. Agora eu tenho poder para falar, eu não sou dominado. Eu não vou satisfazer a minha carne. Ao invés de ficar assistindo uma série interminável e satisfazendo um prazer pessoal, eu vou investir agora tempo de oração. Eu vou investir tempo de leitura. Então Paulo está falando, é óbvio que uma pessoa que tem como cultura, viver na cultura do reino, em busca, em intimidade, a cultura do secreto, de Mateus 6,6, de entrar no quarto, fechar a porta, o seu pai que estiver em secreto recebe o quê? Uma recompensa. A recompensa é a presença manifesta de Deus. A recompensa é o poder contra o pecado. Eu não vou pecar, eu não vou ceder, porque eu estou alimentando o meu espírito. Então Paulo está falando, uma vez que você foi transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, o Espírito Santo está dentro de mim e de você, vivam pelo Espírito. Quando Ele nos encontrou, Ele nos regenerou, Ele nos transformou. E se você está aqui essa noite, você ainda não encontrou Cristo, eu declaro essa noite sobre você. Eu declaro um encontro genuíno com Jesus essa noite. Em nome de Jesus, você que está num processo de conversão, eu declaro um batismo de amor sobre você hoje, um batismo do Espírito Santo sobre você hoje, um encontro impactante com você hoje, em nome de Jesus. Então aqui, irmão, eu estou vivendo pelo Espírito. E aí Paulo vai dizer em seguida, então, se a gente vive pelo Espírito, então vamos ser guiados pelo Espírito. Essa palavra guiados no grego significa que tem que ter alguém, significa assim, alguém à minha frente. Significa que, então se eu estou vivendo pelo Espírito, agora o Espírito Santo está à minha frente, eu estou sendo guiado por Ele. Aonde o Espírito Santo está me mandando, eu vou. Para a direita, para a esquerda, para onde Ele me mandar, eu vou. João 3,16 vai dizer que o Espírito sopra. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas todo aquele que é nascido do Espírito segue Ele. A palavra vai dizer que quando eles saem do deserto, quando eles atravessam o mar, eles estão ali começando o deserto, depois que Miriam faz aquela festa toda, que ela canta, que ela se alegra, e agora nós vamos para onde? Irmão, Deus não faz coisa sem propósito. Deus, Ele não se engana, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Eis que de repente vem uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo que vai guiar o povo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo guiando o povo à terra prometida. Então viver pelo Espírito é ser guiado pelo Espírito. Só que, irmão, uma vez que eu estou vivendo pelo Espírito, se eu não alimentar o meu espírito, que é o meio de comunicação entre o homem e Deus, a minha carne, uma hora vai começar a bater. Daqui a pouco ela começa a gritar.
daqui a pouco ela está chutando a porta, daqui a pouco ela te arrasta de volta. Viver pelo Espírito não é uma experiência. Viver pelo Espírito é manter uma constância no relacionamento. Viver pelo Espírito é carregar a cruz diariamente. Viver pelo Espírito é optar, é escolher, é renunciar diariamente, escolher o Senhor, ter Ele como prioridade na minha e na sua vida todos os dias. O problema é que muitas vezes nós viemos à igreja, sentimos um arrepio, achamos que é o Espírito Santo, voltamos segunda-feira para as nossas rotinas e nada muda. Esse é um grande problema que a igreja sofre. Porque talvez nós precisamos entender que eu preciso viver pelo Espírito. Não foi uma única experiência, está acontecendo. Até Jesus voltar, viveremos pelo Espírito. Agora, se eu não administrar, se eu não priorizar, se eu não cuidar da minha comunhão, como Paulo fala, do Espírito, se eu não zelar por essa comunhão, a minha carne, o meu passado, os pecados que eu cometi um dia, eles vão bater a porta novamente. Sabe aquele irmão que estava indo tudo bem, de repente se desvia? Sabe esse irmão? Então, foi o irmão que não administrou, não zelou pela viver pelo Espírito, pela comunhão. E de repente esse irmão falou assim: eu sei, já estou livre, já estou curado, já estou liberto, está tudo bem, eu já sei me virar sozinho, E aí, infelizmente, 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito Santo. Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que se afasta do homem, é o homem que se afasta dele, para satisfazer as suas vontades. Então Paulo está falando, viva pelo Espírito, mas também seja guiado pelo Espírito. Então, ele começa a trabalhar isso em nós, e nós vamos tendo, nesse processo de conversão, muitas experiências, e glória a Deus por isso. E essas experiências não acontecem somente dentro da igreja. Quantas vezes eu já tive experiência dirigindo o carro, de encostar o carro porque não conseguia mais, tremia, minhas pernas ficaram bambas, e ali no meio do carro, no meio da rua, o Senhor me encontrou. Foi uma experiência poderosa. Quantas vezes na minha casa, no meu quarto, em tantos lugares. Então experiências não é só dentro da igreja, é em todos os lugares, é na rua, é na sua casa, é em qualquer lugar. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Embora, glória a Deus por toda a estrutura que nós como igreja construímos para o Senhor e vamos fazer com excelência. Mas irmão, a hora que nós vamos embora daqui, a cadeira não dá glória a Deus. O microfone não sai som sozinho. Você entende? Por quê? Porque a igreja somos nós. Porque o Espírito está dentro de mim e de você. Então a experiência que nós vamos ter no processo de conversão, nós vamos ter muitas. E glória a Deus por isso. Cada temporada da vida que nós vivemos, cada estação de vida que nós vivemos, nós vamos ser levados a novas experiências. Experiências de revelação, profundidade bíblica, de cura, de libertação, de aprofundamento. Uau! Quantas experiências! Mas eu quero falar uma coisa para você. O Espírito Santo não são só as experiências. Eu não posso classificar comunhão e como experiências. A experiência, ela faz parte, mas ela não é o todo. Porque o todo se chama relacionamento. E a chave aqui é interação com a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, não é um relacionamento unilateral, ou seja, só da parte dele. Irmão, presta atenção, o que compete a Deus fazer, Ele já fez, concorda? Ele foi, nos amou, Ele foi, nos encontrou, a graça dele. E agora a comunhão? A comunhão, agora, uma vez que eu conheço quem me salvou, é o meu Senhor, o meu Salvador, eu preciso ter comunhão com Ele. Então, a interação não parte só do Espírito. Quantas vezes o Espírito Santo te acordou de madrugada e você nem deu atenção? Já aconteceu algumas vezes. Quantas vezes eu senti algo no meu coração, vem orar, e eu falei assim, não, estou cansado. O Espírito Santo interage, mas o relacionamento não é unilateral. O relacionamento, ele é de interação, eu tenho que interagir. Uma vez ele me chama e eu falo sim, uma vez eu chamo ele, ele fala sim, e nós vamos construindo o relacionamento.
Você consegue entender que a chave, ela é interação? E aí Paulo completa, falando de Gálatas, ele vai dizer assim, no mesmo livro de Gálatas 5, no versículo 25, ele vai dizer assim: então, se vivemos pelo Espírito, estou vivendo pelo Espírito aqui, como eu ensinei, então, agora nós vamos andar no Espírito. Opa! Então Paulo está falando de viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, e agora Paulo traz mais uma: andar no Espírito. O andar no Espírito, irmão, é a interação. O andar no Espírito é eu estar sensível diariamente, é eu tratá-lo como alguém. Então, por exemplo, acordar, você não fala bom dia para tua esposa, para o teu esposo, para alguém que você ama, por que não falar para o Espírito Santo? Por que não? Quando você vai escolher uma roupa, a gente põe uma roupa e pergunta para todo mundo: ficou boa? Quantos já perguntaram para o Espírito Santo: Espírito, tá bom? O que você achou? Relacionamento, ele é alguém. Ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem emoções. A Bíblia nos ensina isso. Então, o que eu quero ensinar é que nós devemos andar no Espírito. É viver um relacionamento integral. Ou seja, não é só o meu momento de oração no meu quarto, no meu secreto, mas é convidar o Espírito para as minhas atividades do dia a dia. É levá-lo comigo aonde quer que eu vá. É colocar o Espírito nas minhas decisões. É colocar o Espírito nas minhas escolhas. É pensar antes de agir. É permitir que ele produza o fruto dentro de mim, irmão. Porque uma vez que o homem pecou, a Bíblia vai dizer: se Adão pecou, então todos nós pecamos. E quando o homem peca, ele ele desfragmenta a obra original que Deus criou. Então Deus nos fez perfeitos. Só que uma vez que o homem pecou, eu nasci no pecado. Então, se a raiz do pecado está em mim, o Espírito Santo vem para restaurar a imagem original que Deus me criou. Você consegue entender isso? Então, uma vez que nós estamos vivendo com o Espírito, andar com o Espírito é permitir que ele produza o fruto dentro de mim e de você. Ah, mas eu sou muito estressado. Então a gente precisa ficar menos estressado. Ah, mas eu não tenho domínio próprio. Parece que é uma coisa tranquila, né? Tipo assim, não tenho. Não, então nós precisamos ter. É bíblico. Não dá para não ter e tudo bem, tá tudo bem. Não. É você olhar nas suas atitudes. Eu sou uma pessoa egocêntrica, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa individualista, eu sou uma pessoa autossuficiente. Opa, andar com o Espírito em pequenas atitudes, ele vai falar para você: filhinho, dessa vez você agiu errado. O que é andar com o Espírito? Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu errei. Eu falei com o meu irmão. Senhor, me perdoa, eu menti. Eu falei que não era para falar. Isso é andar com o Espírito Santo. É no dia a dia. Sabe por quê? O fruto do Espírito, irmão, ele vai produzir em nós o caráter de Cristo Jesus. Sabe qual é o caráter de Cristo? Mateus 5. O monte das bem-aventuranças. Olha lá. Medita isso essa semana. Jesus traz um passo a passo de como nós devemos agir. Mas ele fala uma coisa: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, se você permite o Espírito Santo purificar o seu coração, você vai ser um filho que vai ter contemplação diariamente, porque ele vai purificar o teu coração. Ah, mas Rafa, então nós nunca vamos pecar? Não, eu não estou pregando sobre impecabilidade. Eu estou falando de que quando nós pecarmos, eu não posso enfiar no bolso e está tudo certo. Eu tenho que reconhecer: eu pequei, eu errei, eu preciso confessar um pecado, procurar meu pastor, procurar meu líder, eu preciso abrir meu coração. Eu falo isso para o meu filho e para os meus filhos também. Eu falo assim: melhor do que confessar um pecado, irmão, é confessar uma tentação. Então, antes do pecado ser consumado, confessa antes. Estou te ensinando uma chave para você andar em santidade com Deus. Sempre o Espírito Santo vai olhar o teu coração. Sempre. Então, andar
com o Espírito. Glória a Deus por isso. Bom, e aí o que isso produz? Olha que coisa interessante. Lá em Atos capítulo 14, no versículo 21, Atos capítulo 13, perdão, Paulo e Barnabé saem na sua primeira viagem missionária. E eles começam a estabelecer várias igrejas. Ele entra nas sinagogas, prega, aquelas pessoas se convertem do judaísmo para o cristianismo, e aí então eles se juntam numa casa, se juntam no lugar, e ali começa a igreja. Paulo fica ali pouco mais de 1, 2, 3 meses. Algumas igrejas que tinham mais necessidades, ele ficava 1, 2 anos, mas era mais ou menos uns 3 meses. Paulo deixava, pregava a palavra, ensinava o evangelho, que é pecado, vinda de Cristo, morte, sepultamento, ressurreição e vinda do Espírito. Paulo pregava o evangelho completo. Ele não pregava assim, vem para Jesus e para de sofrer. Ele pregava sobre salvação. Se você não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador, você está condenado à morte eterna. Paulo ensinava o evangelho genuíno. Então as pessoas, quando ouviam, se convertiam. Olha lá quando ele entra na sinagoga em Atenas, quando ele entra em Tessalônica, quando ele entra nas sinagogas pregando o evangelho, é isso que acontecia. As pessoas se convertiam. Então Paulo arrumava uma casa, ficava 3 meses, estabelecia a igreja, aí vazava. Porque missionário é assim que funciona. Então ele ia para outro lugar, Filipos e tantos outros, Colossos. Ele ia, estabelecia a igreja, formava as pessoas e tal. Irmão, só que presta atenção numa coisa. Quando Paulo fazia isso, lá no livro de Atos capítulo 14, versículo 21. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu quero muito que você preste atenção nisso. Aqui, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltavam para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhe, olha só, em cada igreja a eleição de presbíteros, ou seja, de pastores, de líderes, e depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido, atravessando a Pisídia. Ou seja, então Paulo ele ia, abria as igrejas, depois ele voltava nessas igrejas, fortalecia a fé, juntava presbíteros e estabelecia um pastor. Irmão, até Paulo voltar, eles não tinham pastores. Irmão, não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia aqui, eu e você tem. Eles eram guiados por quem? Pegou? Eles eram guiados por quem? Não tinha pastor, não tinha Bíblia e muitas vezes não tinha igreja. Era não tinha nossa estrutura. Era numa casa, numa praça, na rua, qualquer lugar. Opa! Será que a igreja do tempo moderno não classificou a pessoa do Espírito Santo como uma experiência? E por nós olharmos para Ele como experiência, nós deixamos de nos relacionar com Ele. Nós olhamos para a salvação, é forte. Nós olhamos para o amor de Deus, é forte. Quando nós olhamos para a comunhão, nós não entendemos nada. E por não entender sobre comunhão com o Espírito, nós estamos deixando de viver plenitude. Então, irmão, quando eu vejo Paulo voltando, mas peraí, Paulo foi, e ele voltou, e os irmãos continuam lá, irmão, isso é nós. Isso é nós. Será que quando Paulo voltasse, quantos de nós ia estar? Ou será que nós já tínhamos ido embora? Porque nós vamos vir ao culto com uma expectativa de ter experiência. A experiência ela é necessária, é óbvio que eu amo ter experiências. E eu oro para que você tenha milhões de experiências com Deus. Eu oro para que Deus te leve ao chão e lá você fique todo catarrento, irmão. É uma delícia. Jesus te pega, não é, pastor? Jesus te pega e você fica ali e chora, aquela coisa vai te consumindo por dentro. Ah, eu amo isso. Só que, irmão, vai ter uma hora que eu vou ter que levantar. Não é? Vai ter uma hora que eu vou ter que levantar. Vai ter uma hora que aquela atmosfera ela vai acabar.
Vai ter uma hora que a luz vai apagar, vai ter uma hora que o som vai parar, vai ter uma hora que eu vou passar por aquela porta e vou embora para a minha realidade. E aí eu faço como? As experiências, elas são lindas. Eu tenho muitas para contar. E eu sei que você também. E eu quero viver muitos de milhares de experiências ainda. Muitas. E eu sou doidão, irmão. Gosto mesmo. Gosto muito, muito, muito. Mas se a experiência não me transformar, não valeu nada. Consegue entender isso? Muito bem. Olha só, e por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a gente, a gente confunde umas coisas. O ser cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Muito bem. Só que a gente acha que o Espírito Santo é medida. A gente acha que o Espírito Santo ele vai crescendo em nós. É como se fosse assim, ó, Deus está mandando só a perna do Espírito. Agora Deus está mandando o tronco do Espírito. Agora Deus está mandando os braços do Espírito. O que a gente pensa quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo? Irmão, ser cheio do Espírito Santo, olha que João 3,34 fala, pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo ele não é dado por medida. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vai habitar em nós, dentro de nós já vem a plenitude, o pacote todo no combo. Tudo! A plenitude está em nós. Por que nós não vivemos a plenitude? Te falo. Porque não importa o quanto você tem de Deus, importa o quanto Ele tem de você. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É o quanto Ele tem de mim. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto eu saio rodando falando charabacanta. Ser cheio do Espírito Santo não é quantas vezes eu li a Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo não é quantas experiências eu estou falando aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Não é ter o dom de revelação, ter o dom de sabedoria, ter o dom disso, ter o dom daquilo. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto o Espírito Santo me guia, o quanto Ele tem dentro de mim. Convém que eu diminua e Ele cresça. Então, a plenitude ela vai ser acionada e ativada em mim e em você, à medida que eu e você escolhemos entrar num lugar de submissão, de sujeição. Como que é isso, Rafa? Sim, quando você preferir escolher a palavra, aquilo que Deus fala, sobre aquilo que você acha que é certo. A sua vontade parece boa, a tua vontade parece agradável, irmão, mas ela não é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Você pegou isso? Então, à medida que eu queria tanto namorar com aquela menina, e Deus está falando, mas não. Eu queria tanto comprar aquele carro, não é o momento, filhinho. Eu queria tanto tomar uma decisão X, né, pastorzão? E Deus está falando, ainda não. Então tá bom, Senhor. Eu pego a minha vontade, ponho no bolso, me submeto ao Senhor e que a sua glória seja vista. Simples. Simples. Filhinho, vem orar. Vem orar. Ah, Senhor, estou com preguiça, estou cansado hoje. Ah, Senhor, eu vou ver aqui o Netflix. Ah, vou ver aqui tal coisa. Quanto mais nós submetemos, presta atenção. Irmão, submeter a Deus não é apenas com grandes decisões. Jesus disse, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Sabe o que significa? Se você corresponder ao, vem orar, coisa simples, né? Vem orar. Você fala, o Espírito Santo está me chamando. Você entra no seu quarto e ora. Quando você se submeter no dia a dia, quando você submeter a ser generoso pelo Espírito no dia a dia, a você amar o teu próximo no dia a dia, a você ter compaixão, ter misericórdia,
no dia a dia, pequenos detalhes, sobre o muito eu te colocarei. Sabe o que é o sobre muito? Josué, Deus, para o sol. Parou o sol. Gideão, sobe por aqui, toca com trombeta. Josué, dá as voltas na muralha, e as muralhas caem. Sobre o muito eu te colocarei. Senhor, como nós vamos passar o Jordão? Como nós vamos passar o Jordão? Josué, manda os sacerdotes irem na frente, porque quando vocês pisarem a margem do Jordão, as águas vão parar. Sabe o que é isso, irmão? Existe uma atmosfera circulando através de você. Os céus estão ao teu favor. Existe uma retaguarda de Deus sobre você. Então você pisa e Deus dá o chão. Você pisa, Deus dá o chão. Elias virou e falou: para de chover. Parou de chover. Manda fogo, cai fogo. Senhor, e a chuva? Vem chuva. Sobre o muito eu te colocarei. Mas Josué obedeceu quando era para ser o sucessor de Moisés. Elias obedeceu quando era para ficar na beira do rio, bebendo da água e sendo alimentado pelos corvos. Você entendeu? Só que nós queremos ouvir a voz audível de Deus, nós queremos a grandiosidade de Deus, nós queremos experiências miraculantes com Deus, nós queremos tudo muito grande com Deus, e Deus está falando: mas eu só quero você no meu quarto de oração. Eu só quero um pouquinho. Uma vez nós estávamos em casa, e cheguei do trabalho e fiz janta. Gosto de cozinhar, irmão. Cheguei em casa, fiz janta, estava ali, comi, eu estava cansado e deitado no sofá, e ali, aquela preguiça me pegou. Incansável, aleluia. Sou incansável. Você é incansável, irmão? Então fala assim: eu sou incansável. Incansável. Naquele dia a preguiça me pegou mesmo, cansado. E ali eu estava deitado no sofá e as crianças, na época só tinha a Rafaela e a Bia, e ali elas brincando, a gente com elas ali e tudo. E aí eu senti dentro de mim, aqui dentro, aquele testemunho interior, aquela voz aqui dentro que fala. O Espírito Santo falou assim: Rafa, quero você. Foi bem assim: Rafa, quero você. Eu falei: Senhor, mas agora? Espera um pouquinho, estou aqui com eles. Aí passou. Segunda vez: Rafa, quero você. E aí eu fiquei naquela luta, sabe aquela luta? Vou, não vou, vou, não vou. Você fica naquele negócio, naquela luta interior. E aí pela terceira vez ele falou assim: Rafa, eu quero você. Irmão, ali eu fiquei desesperado. Ali eu falei assim: gente, vocês vão dar licença? Só um minutinho aqui. Irmão, eu entrei no quarto. Eu estou contando uma experiência, isso aqui não é bíblico, tá bom? Estou contando uma experiência que eu tive. Quando eu entrei no quarto, fechei a porta, quando eu fui orar, o Espírito Santo falou assim: hoje eu não quero que você fale nada, hoje eu quero me alimentar da sua presença. Você tem noção o quanto a sua presença é importante para o Espírito Santo? E naquele dia, irmão, eu lembro que eu não falei nada. Quando ele falou isso dentro de mim, eu caí no chão e lá eu fiquei. O chão ficou todo molhado. E chorei. E ele falava sobre a minha vida, a minha família, meu ministério. Ele foi ministrando o meu coração. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós correspondemos a um simples chamado de Deus para ir orar, nós vamos ter o aval dele sobre o muito. Você entendeu? A autoridade aumenta. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, Paulo ele vai dizer para Timóteo, irmão, algo muito precioso. Ele vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, meu lindo, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica: não apaguem o Espírito. Paulo vai dizer para o pessoal de Éfeso, ele vai dizer que nós recebemos o selo do Espírito da promessa. Paulo vai dizer também para nós não entristecermos o Espírito Santo. Significa, irmão, reaviva o dom que é em ti. Essa é uma ação exclusiva do homem, não é de Deus. O que é reavivar o dom que há em mim? É eu lembrar quem mora dentro de mim. É eu lembrar dos meus primeiros começos.
É eu lembrar do meu encontro com Cristo. É eu lembrar do ministério de que Deus me chamou. Quantos de nós aqui talvez está parado hoje porque se frustrou? Se frustrou porque, sei lá, pela igreja que você veio de outros lugares e você veio aqui. Você se frustrou com homens, com pastores, com líderes. Você se frustrou no seu dia a dia. Você achou que tinha ouvido alguma coisa de Deus, tomou uma decisão e nada. Ou se frustrou porque eu sempre andei certinho, mas Deus nunca me abençoou. Quantos de nós apagamos o dom do Espírito dentro de nós? Lá em Atos capítulo 2, Pedro prega, e aí o povo fala: Pedro, e agora? O que eu faço com tudo isso que você está falando? Se arrependam e recebam o dom do Espírito Santo. Então, meu irmão, arrependimento no sentido de: Senhor, eu te apaguei. Senhor, o que eu fiz com o selo do coração? Senhor, por que eu escolhi esse caminho? Eu nem sei por que eu escolhi esse caminho. Senhor, eu vacilei, em algum momento eu me perdi. Senhor, eu deixei como Elias, a palavra daquela mulher entrar no meu coração e eu pedi a morte. Senhor, eu me frustrei. O problema, irmão, é que nós vamos colecionando frustrações ao longo da nossa vida. Nós vamos colocando na nossa prateleira: me frustrei com isso, me frustrei com aquilo, me frustrei com aquilo outro. E o dom do Espírito vai morrendo. Você não foi salvo? Foi. Você vai ser salvo? Você é salvo. Só que você não está desfrutando da plenitude. Então Paulo e eu venho dizer para você hoje: reaviva o dom que há em você. Volte a ter comunhão. Volte a ter interação com o Espírito. Lá em Ezequiel 47, quando o profeta, ele tem aquela experiência, que a água vem do templo, da sola do templo, e é uma água que ela vai indo por todo lugar, e ela vai desaguar no mar morto, e tudo que havia morte passa a ter vida. Esse rio, ele está representando o Espírito Santo. Agora, a voz falava para ele assim: anda. Olha a ação do homem. O rio está no mesmo lugar, mas ele fala assim: anda. Começa a andar. A água estava onde? Nos tornozelos. A Bíblia fala: ele andou mais 500 côvados e as águas veio parar nos lombos, nos joelhos. Depois ele andou mais um pouco e as águas veio para os lombos. E depois era um rio que só podia atravessar a nado. Sabe o que é isso? É a interação com o Espírito. À medida em que nós vamos caminhando em viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, andar pelo Espírito, viver uma vida integral, significa que nós vamos indo para um lugar profundo na pessoa do Espírito Santo. E aí chega uma hora em que você perde o controle. Chega uma hora que é Ele. Sabe o que significa? Significa que chega uma hora que aonde você põe a planta dos teus pés, aquele lugar é te dado como herança. Quando você libera uma palavra, a atmosfera daquele lugar muda. Quando você fala: haja sol, venha o sol, venha a chuva. Quando você libera uma palavra de autoridade, tem que acontecer. Isso é plenitude. Irmão, mais uma vez, isso não é para mim ou para um pastor super ungido. Isso é para todos os filhos. É para todos os filhos. A gente tem que parar de achar que a gente é menos. Parar de achar que Deus prefere o outro irmão. O outro irmão é mais cheio, porque ele faz isso. Irmão, mas está disponível para todos e Deus respeita cada um. Às vezes um irmão é mais avivado, não é não? Às vezes o outro é mais quietinho. Isso significa que o Espírito Santo então não está menos nele? Não. Cada um é uma porção, irmão, e está tudo certo. Está tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Queria chamar então o pessoal do louvor aqui para a gente. Fique de pé, para parecer que está acabando. Irmão, muitos de nós, muitas vezes, olha para mim, presta atenção. Muitos de nós, muitas vezes, mistifica a pessoa do Espírito Santo.
A gente acha porque o irmão X teve uma experiência X, eu também tenho que ter. Porque o irmão X fala alabracanta, eu também tenho que falar alabracanta. Porque o irmão X pula no sapato, eu também tenho que pular no sapato. Muitas vezes a gente confunde, a gente mistifica as coisas exteriores. E a gente não dá ouvidos para o testemunho interior. Rafa, mas como que é esse negócio de ouvir Deus? Irmãos, se eu ouvir Deus audivelmente 2 vezes na minha vida, foi muito. Às vezes que Deus fala, Romanos vai ensinar, que é através de um testemunho interior. A palavra vai dizer assim, que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Por exemplo, quem aqui é salvo? Como você sabe que você é salvo? Hã? Não, mas como você sabe que você é salvo? Irmão, não tem como explicar. Você tem uma convicção, você é salvo e ponto. Não é? Como que você sabe que você é filho? Eu sou filho e pronto. É testemunho interior. É convicção. E é dessa forma que o Espírito Santo vai falar com a gente. É dessa forma que Ele vai nos levar no dia a dia, a viver uma vida integral, a uma vida profunda. É dessa maneira. A gente está esperando, no Antigo Testamento, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. A Bíblia fala que Moisés subia ao monte. E ele descia, ele ficava face a face com Deus. Ele descia, a glória resplandecia no rosto dele, ao ponto de ele colocar um véu no rosto, porque as pessoas não poderiam falar com ele. Essa glória no hebraico é chamado de Shekinah. Muito bem. Paulo vai dizer agora aos Coríntios que essa glória, agora existe uma nova glória que é muito mais superior, que é o ministério do Espírito. Só que a glória de Moisés era uma glória que desaparecia. A glória vinha sobre ele, mas daqui a pouco o rosto dele voltava ao normal. Mas agora a Bíblia, Paulo está ensinando para nós que essa glória no Novo Testamento, no grego chamado doxa, não é a glória que brilha no exterior, é a glória que dá testemunho interior. É a glória que me transforma aqui dentro. Não é a glória do arrepio, não é a glória que me leva para o chão, que também é bênção, mas é a glória que me transforma, é a glória do Espírito, do ministério do Espírito Santo. E a Bíblia fala que agora, através do ministério do Espírito, com a face descoberta, nós vamos conhecê-lo como verdadeiramente Ele é. Você está entendendo? Então viver com o Espírito, irmão, não é místico. Viver com o Espírito Santo não é só experiência. Ao ponto que a Shekinah, eu amo quando ela vem e me leva para o chão, mas a doxa me levanta e me transforma para viver lá fora. Você consegue entender isso? Então eu venho como ministro do Evangelho do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, com palavra, com profeta de Deus, para te abrir os teus olhos, para você renovar o seu entendimento, para que você possa falar assim: Senhor, eu quero viver com você. E eu sei que tem gente aqui faminta, eu sei que tem gente aqui desesperada por mais de Deus. Tem gente aqui desesperada. Você está falando assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu quero viver com você. Hoje eu quero pegar na sua mão. Hoje eu quero. Irmão, Paulo vai dizer que o Espírito vivifica. Então é uma palavra para você que apagou o dom dentro de você, que apagou a voz do Espírito. Você que se frustrou, se cansou, e você que está buscando um nível mais alto, você que está buscando subir na montanha,
Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer nesse lugar? Aqueles de mãos limpas e de coração puro, esse há de permanecer. Ei, irmão, eu quero pegar na sua mão e te impulsionar, te levar para esse lugar. Em nome de Jesus, alguns aqui vão ser batizados no Espírito. Alguns aqui vão ser batizados em amor. Um batismo de entendimento. Ei, alguns aqui vão ter o seu corpo físico tocado. Levante suas mãos, irmão. Vamos adorar o Senhor.